Life and Style está no ar, finalmente, para muitas boas conversas com pessoas que vivem suas paixões. Para nós, paixão é tudo que leva a gente a viver a vida com mais vida. É nisso que a gente acredita. E a essência para isso acontecer tem a ver com movimento, coragem e experiências. Dá um frio na barriga danado para tirar esse programa do papel. Teve muito trabalho, muito suor. E como os motociclistas falam, nós gostamos de valorizar, eu não estava sozinha. Eu não estou sozinha. E daqui para frente só vem mais gente, muita gente boa para fazer parte disso tudo que está acontecendo. É um projeto autoral, independente, mas que eu tenho contado com gente muito bacana para seguir esse caminho comigo. Que é justamente a essência que a gente traz no motociclismo. Movimento, coragem e experiências para a gente viver, fazer, acontecer, sentir e principalmente compartilhar. Que é isso que a gente vai fazer aqui hoje com os nossos convidados de honra, e vocês vão saber por que já já, o G, Giuliani, e o Cláudio, do movimento Vem Pro Ride. Um movimento do qual eu sou entusiasta e que já me rendeu muitas histórias incríveis, né, para minha vida. Não é isso, meninos? Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. É uma honra estar aqui nesse primeiro programa. Conta pra gente como é que surgiu o Vem Pro Ride. Obrigado, né, pelo convite, né? A gente fica muito honrado de estar aqui. E o Vem Pro Ride começou quando a gente fez talvez o primeiro Natal solidário aí na pandemia. E aí começou a gente encontrar gente, passear, rodar de moto, fazer as ações. E em 2023 a gente realmente consolidou o Vem Pro Ride como empresa promotora de evento, de passeio, ligado ao turismo, ao mototurismo. Né? Inicialmente foi uma parceria minha e do Tunico, lá do restaurante Abóbora. O Cláudio entrou logo depois. E estamos juntos aí. O Tunico, por outros motivos, saiu do Vem Pro Ride, continua com a gente e hoje eu e o Cláudio estamos aí à frente dessa empreitada também, né? Do mesmo jeito que você está aí começando aqui, a gente também está começando com o Vem Pro Ride. Eu entrei na vida do Vem Pro Ride a partir do pré-lançamento do Life and Style podcast, porque eles me deram a oportunidade, tinha pouco tempo que eu tinha conhecido o encontro que acontece todas as quartas no mercado de origem, e eu decidi participar desse primeiro Motofest Indoor, que foi muito legal, e lá eu fiz o pré-lançamento e a partir daí a gente começou a colocar esse projeto para funcionar, né? O legal disso, né, Nária, porque, primeiro, obrigado, né, pelo convite da gente estar aqui, e o legal é que você também foi pioneira junto conosco, porque a gente tem buscado com o Vem Pro Ride de criar novidades para o motociclismo mineiro, para o turismo aqui de Minas, né? A gente fomenta aí a Rota Capitão Serra, a gente faz alguns desafios e a gente tem sempre buscado criar coisas novas para o motociclista, né? Esse encontro, por exemplo, que a gente faz é o único encontro em que você entra com sua moto dentro de um mercado, né? Sua moto fica ao seu lado, né? Com toda aquela amizade, aquela irmandade que existe no motociclismo. Fizemos o nosso primeiro Motofest Indoor, né? Que foi o que você participou com a gente. Em novembro de 2024. 2024. E que também é algo totalmente inédito, né? Que foi um Motofest dentro do mercado, que inclusive estava uma chuva danada no dia, né? A gente conseguiu fazer o Motofest lá. Enfim, né? A nossa ideia é ser pioneiros em várias novidades para o motociclista e não fazer o mais do mesmo, né? Trazer coisas novas. E você tem ajudado nisso, né? Porque você tem divulgado, você tem feito os passeios e tem mostrado qual que é a essência que a gente tem, né, do Vem Pro Ride. E a essência das duas rodas, falar para todo mundo que está assistindo a gente, não é apenas sobre você pilotar. Você tem que ter uma moto e você tem que estar em cima dela pilotando para você viver a essência do motociclismo, né? Não por acaso, é justamente nesse lugar que eu falo da experiência, da coragem, do movimento, porque mesmo sem moto eu não deixei de viver as duas rodas. Hoje eu escolhi ter uma scooter, uma Motorino 150, a qual me leva para passeios, inclusive fiz com vocês o passeio das 10 serras. Desafiadores, que a turma das motos grandes aí
questionaram, mas eu fui, completei, eles falaram, a gente não teria essa coragem, né? Claro, mas com muito juízo. Pode não parecer, mas eu tenho. E foi incrível esse passeio das 10 serras, que inclusive também está trazendo gente de fora de Minas para poder conhecer nosso estado, que é maravilhoso para andar de moto, né? É legal, né, que você está falando agora em junho, né, a gente está com uma turma, se não me engano são 17 motos vindo de São Paulo, motos, que já é a segunda vez, né, que é interessante, porque eles vieram uma vez, a gente fez um pedaço da Rota Capitão Serra com eles, e aí a gente lançou esse desafio das 10 serras, que é um desafio que são 340 quilômetros aqui nas serras de Minas, mais de 1000 curvas, né, que foi interessante que você fez aí com a sua motorina, e o pessoal gostou tanto, que eles fecharam com a gente agora um passeio em julho só para o pessoal de São Paulo. Que bacana. É um grupo chamado Rogui Quati. Ah, muito sim. Bacana. Sim, eu já os vi pelo Instagram. De conhecê-los. Isso é muito interessante, eu fico feliz porque aí entra o bairrismo, né? A gente é mineira mesmo. E aqui, uma vez eu vi uma pesquisa que aqui em Belo Horizonte é um dos lugares muito bons para andar de moto porque chove menos, por incrível que pareça. Então a gente anda de moto por mais tempo do que outros lugares. Vocês sabem algum dado sobre isso? Quando eu li, eu guardei que aqui é bom demais, então tá ótimo, porque eu tô morando aqui. Não, eu não sabia disso. Eu sei que Minas tem a maior malha rodoviária aqui do Brasil, né? A gente tem 853 municípios e Sim. estradinhas para todo lado, né? Cada estrada maravilhosa. A gente gosta de uma curva no meio dessas montanhas, se delicia, né, com as paisagens. É o que a gente tem buscado agora também, criar novos roteiros, né? A gente fez esse da Rota Capitão Serra, tem o desafio. Já estamos agora, em julho, nós já vamos montar um novo, que é da Rota Cênica, né? Que liga aqui a Serra do Cipó, a Diamantina. Nossa, aquela estrada é maravilhosa. Foi uma das primeiras estradas que eu pilotei moto mesmo, sabe? Sim. Eu então, fiz numa 883. Em breve vai poder fazer com a gente. Nós já com certeza. Porque isso é uma coisa interessante que a gente faz, sabe, Nari? Todo passeio que a gente faz questão de primeiro ir na frente, nós dois vamos, reconhecemos a estrada, conhecemos as pousadas, restaurantes. Então, quando a gente monta, o passeio é completo. Né? Mapeia como é que funciona, tem toda a segurança que você já acompanhou a gente fazendo. Sim. Então, assim, todo passeio que a gente soltar, você pode ter certeza que nós já fizemos. Sim. E agora, em julho, nós vamos fazer esse para começar a soltar outras novidades aí. Roteiro lá como é que chama? Lá da Simão Pereira, que você gosta lá da... Não, de Matias Cardoso. Matias Cardoso. Eu só falo Simão Pereira. Matias Cardoso. Parece, são duas palavras, dois nomes. Que é Tem outro Matias local. Barbosa, perto de Simão Pereira. Matias Barbosa, mas é... Lembra? Esse é Matias Cardoso. Que é outro lugar interessante também, que o G, todo ano ele vai, e nós já estamos querendo montar, ele vai depois contar um pouco essa história também, que é bem legal. Sim. Enfim, a nossa ideia é essa, é trazer essa novidade, trazer passeios com segurança, que são passeios reconhecidos, ou seja, tem todo um trabalho por trás disso, não é simplesmente junta um monte de moto e vai. O negócio é planejado. Isso eu posso falar porque eu participei aí do Desafio das 10 Serras, eu tive um pouco de insegurança pelo fato de que a minha scooter tem 150 cilindradas, carburadinha, a gente dá uma aceleradinha a mais, né? Coloca uma pódio. Mas brincadeiras à parte, eles me trouxeram muita segurança, me falando, pode ir que você vai dar conta, para não atrapalhar os outros motociclistas que tinham motos de cilindradas maiores. E me colocaram à frente, existe todo esse cuidado, né, com o Tipo, tamanho o comboio moto, que sai, o tipo da moto, do motociclista. de acordo com a experiência, e eu fiz dando o máximo de mim e da moto e curti, e a gente para almoçar, tem outras surpresas aí dentro dessa rota, né, do ride, e foi maravilhoso. E eu encorajo mesmo, principalmente as mulheres, independentemente de terem experiência ou não, uma coisa que me deu muita essa segurança, foram vocês me falarem, pode ir e a gente sai daqui junto, a gente volta junto. Isso é um lema nosso, né? Exatamente. Isso foi muito bacana. E aí eu já fiz um segundo passeio e foi bem interessante. Eu ainda vou soltar no Instagram do Life and Style, @Life and Style Podcast, contando a minha experiência como garupa. Que foi bem novo para mim, porque eu piloto tem muito tempo, tem mais de 15 anos.
E sempre ali, preferência de scooter, porque eu trabalho no salto alto, carrego um monte de coisas na motinha, né? Tem baú, tem a parte de baixo para guardar. E quando eu vou pilotar, eu tô pilotando. Quando eu vou sair de moto, eu tô pilotando. É raro, às vezes, que eu já sentei numa garupa. E dessa vez foi bem interessante eu ser garupa. Meu piloto estava pilotando muito bem. E isso é legal agora, porque você pode dar o testemunho de quem foi pilotando e para as mulheres que vão também de garupa com os maridos, né? Com os companheiros aí, porque é bem bacana. Ou os companheiros que vão no garupa da esposa, por que não, né? Será que isso vai acontecer? Vai, quem sabe? E aí? O que você acha, Gê? Eu acho que é bem possível. É. Tá caminhando para isso. Se as digníssimas respectivas aqui pilotassem, vocês iam na garupa? Iriam? Eu já falei com a Patrícia várias vezes para ela tirar a carteira, começar a pilotar, mas ela fala comigo que ela prefere a garupa. Ela prefere a garupa, sim. Mas eu acho que é possível. Tranquilo. Eu vou fazer uma pesquisa em breve, porque normalmente quando é pro cara sentar na garupa da mulher pilotando, começa eu não posso, eu tô com dor de cabeça, deixa pra semana que vem, e acaba não acontecendo, né? Quero ver se meu piloto vai responder isso pra mim na hora que eu falar assim, agora quem pilota sou eu. Mas é uma coisa que a gente realmente não vê, né? Você não vê uma mulher pilotando com um homem com garupa, né? Não é? É uma curiosidade, né? Mas bom, pode ser por N motivos, mas o número de mulheres pilotando cresceu. Qual que é a percepção de vocês para isso? Demais, cresceu muito. A gente vê que os próprios passeios que a gente está indo, no começo você não tinha praticamente mulher, né, pilotando, mulher geralmente em garupa. Hoje, cada passeio que a gente vai, a gente vê, tem aí, né, as Ladies of Harley, tem as Ladies da estrada. Off-road também. Sim. Então, assim, tem muita Tem um grupo enorme das meninas de Royal, né, também, lá, que a Kátia lidera. Lá no encontro quarta-feira, toda hora chega uma mulher de moto, toda hora, né? Várias, verdade. Várias. Inclusive, vocês me apresentaram uma delas, a Renata, sobre a gente encorajá-la a pilotar. Ela já teve coragem para tudo. Tirou carteira, pilotou sozinha, agora deu um pouquinho de... Comprou a moto. Agora só faltam, acho que, as companhias para também andar. Mas isso é legal também, que é uma das coisas que a gente tem feito, porque muitas vezes, isso já até aconteceu comigo, o G até que não, porque o G já comprou moto meio... no meio da turma, né? Já tinha uma turma de andar, mas quando a primeira moto que eu comprei, assim, logo no começo, a primeira Harley, eu não tinha com quem andar. Então você fica meio assim, não vou ficar andando sozinho, você desanima tudo. Quando você arruma uma turma, né, primeiro que você se sente mais animado, e segundo você se sente mais seguro, né? Tem gente que não gosta de andar em grupo, né? A gente respeita, eu acho que tem que respeitar, por questões até de... Né, da velocidade que anda, da liberdade que você tem quando você está sozinho, você anda onde você quer, para onde você quer. O grupo é tudo programado. Mas eu, particularmente, acho que andar em grupo é muito mais seguro, se for feito da forma correta. Claro. Que é aquele negócio que eu falei, não é juntar um monte de moto e andar, não. Tem que ser planejado. Tem que saber respeitar as regras do comboio, ser gentil, porque muitos carros precisam passar, outros motociclistas acabam entrando algumas vezes por necessidade, né? É muito interessante. Vai muito além do que só você estar ali pilotando uma moto, né? O motociclismo, o que sempre eu fui seduzida por ele, é por isso, porque é tanto aprendizado para a vida, enquanto você está em cima de uma moto, a questão da atenção plena, que muitas vezes as pessoas... Nossa, moto é perigoso. É o momento que você mais está atento, concentrado e focado na vida, na hora que você senta numa moto para pilotar, né? Com certeza. E entre outras vantagens, né? Amizades, você conhecer estradas. Esse aqui, gente, o G é um GPS ambulante. Da onde que vem essa facilidade, G? É o nosso famoso GPS. Ô, Naira, não sei, talvez porque... enquanto médico veterinário autônomo que eu fui antes de ir para a cátedra, para a faculdade... Tudo a ver com pilotar, né? Mas eu rodava as estradas de carro. Eu era um médico veterinário, né, trabalhando com reprodução equina e tal, que eu rodava a fazenda. Então eu rodei muito, né, mas é muito. Eu rodava... Principalmente em Minas Gerais ou vai além? Principalmente em Minas. Mas para você ter uma ideia, eu rodava em torno de 80 mil por ano. Isso é muita coisa. Absurda. Eu sempre rodei muito. E tudo quanto é cantinho de estrada. De terra, né, e de asfalto. Então talvez aí... Tá explicado. Acho que explica muita coisa. Uma história de rodar caminhos
E quando eu peguei a motocicleta não foi diferente. Eu adoro estrada, adoro rodar. Adoro cantinho. Adoro cantinho. Juntou a fome com a vontade de comer, né? Não, as estradinhas que o G descobre é só ele. Exatamente. Agora, falando nisso, porque aí, se você gosta, pode ser uma paixão, né? Esses caminhos todos que você conhece tão bem. Da onde que surgiu a sua paixão por motos, G? Porque aqui são boas conversas com pessoas que vivem suas paixões. Exatamente. Ó, Naira, aí assim, desde que eu me lembro, né, a primeira lembrança, assim, em torno de 8 anos, eu já era doido com moto. Até porque o Wesley, que era meu amigo, vizinho, irmão, a família dele toda tinha moto. Né? Estamos falando lá na década de 70. Então, eu sempre fui doido com moto, meu pai não gostava, eu respeitava muito isso, eu não tinha moto, mas eu acompanhava a moto, às vezes andava numa garupa, né? Já estava muito de garupa lá. Já estava vivendo o mundo das duas rodas, né? Sem precisar pilotar. Sem poder pilotar, querer eu queria. Então, acho que começou ali, com a família do Wesley, com as motos que eles tinham, né? E eu acompanhando isso. Então, o início foi aí. E os anos passaram, né? Meu pai acabou falecendo, os meninos cresceram e tal. E quando eu mudei para Casa Branca, né, isso tem 5 anos, aí outros amigos de infância também, que tinham as motos, pararam lá. O Barba Azul, o Giovanni, a Renata, a esposa dele, e o Juarez falaram, cara, agora você compra ou você sai do grupo. Eu falei, não, agora eu compro. Que pressão, hein? Eu já estava doido para fazer, então foi o empurrãozinho, né? O empurrãozão que mudou completamente o rumo da minha vida. Foi assim, se a gente traçar a minha vida, depois que eu adquiri, eu já falei com você isso, né? Eu adoro falar a palavra motocicleta, né? Depois verdade. que eu adquiri a motocicleta, mudou meu mundo, eu fui conhecer outras pessoas, né? Deu um upgrade de tudo e eu voltei a rodar. Né? Hoje, podendo, eu estou na estrada de todo jeito. Então eu voltei a rodar e acabou chegando agora no Vem Pro Ride, que aí a gente tem uma desculpa maior para rodar, para explorar. Né? E foi isso. Acho que a minha história, resumidamente, da paixão foi essa. Eu já gostava, mas só permiti agora. Realizou faz pouco tempo. E é interessante isso, porque as pessoas não imaginam, né? Talvez pela minha idade, pela minha postura como motociclista ou como motorista, que era antes, né? As pessoas acham que eu rodo há muito tempo. Verdade. Né? E eu vou renovar minha primeira carteira de moto agora. Não tenho 5 anos que eu piloto motocicleta. Isso é muito bacana saber disso. E assim, só que eu acho que, né, vários fatores, eu me preparei muito para isso. Né? Então, eu já fiz agora, já completaram 7 cursos de motociclista, de condução segura, de road captain, né? Eu me preparei também para estar fazendo exercendo essa paixão que eu exerço hoje. Né? Não é porque a gente tem carteira que a gente sabe andar de moto. E mesmo sabendo, não significa que você sabe tudo, gente, né? Os cursos de pilotagem são muito bem-vindos, inclusive para você se atualizar de alguma coisa que de repente você está viciado ali em fazer errado. Isso, não, né? Com certeza. Né? E foi muito interessante isso. Falei do Wesley aqui, ele mesmo tinha parado de andar de moto, e aí quando eu comecei a andar de moto, ele recomprou tudo de novo, capacete, jaqueta e tal, e moto, e está rodando com a gente. Que legal, também, que legal. E você, Cláudio, da onde vem a sua paixão pelas duas rodas? Pra te falar a verdade, assim, lembrar realmente quando começou, eu nem sei, porque como o G falou, desde criança também, eu sempre gostei de moto. E tinha esse problema também, minha mãe detestava moto e falava com a gente que não ia ter moto de jeito nenhum. E aí foi interessante, assim, porque a gente tinha um grupo de amigos que mexia com automodelismo, né? Corrida de carrinho de controle, que era o brinquedo dos adultos. E um dia, a gente conversando nesse grupo, eu falei assim, acho que eu vou comprar uma moto. Na época eu não tinha carteira, era doido com moto. E o meu irmão, né, que anda com a gente muito também era doido com moto, e meu irmão brincou comigo assim, não, compra que você vai tomar todos os xingos da mãe, depois eu compro a minha, depois ela tomar.
Então, esperto não, né? Aí eu comprei, na hora que eu comprei, na época era até uma Twister que eu comprei, né, da Honda, que era uma 250. Não tinha carteira, tinha experiência nenhuma. E aí comecei a andar e a turma foi, por um não sei por que motivo, começou a comprar moto também. Foi quando a gente até criamos um motogrupo na época que chamava Old Boy. Você já deve ter visto até uma bandeira lá no mercado que é do pessoal antigo. Já sim. Aquele grupo é muito antigo, não tanto quanto o Águias, mas bem antigo. Que foi o pessoal que saiu desse automodelismo e o brinquedinho cresceu ainda mais, né? Então começamos a andar de moto. E aí que foi que a gente começou a preocupar, eu e meu irmão em especial também, fomos tirar carteira. E aí um negócio muito importante do que você falou, que vamos combinar. Se tirar carteira de moto, isso é um teatro. Né? Aquela pistinha, aquele negócio que você faz ali, ninguém aprende a andar de moto ali. Não passar marcha, não usar o freio da frente. Você aprende a tirar a carteira de moto. Você vai lá para fazer um teatro para você tirar a carteira. E aí que eu acho que é o problema, porque você colocou uma coisa ali que é muito importante, que a pessoa pega a moto e vai e acha que sabe andar de moto. Uhum. Né? E aí sim, quando a gente começou a criar essa paixão, aí foi crescendo, né? E aí eu não larguei mais depois que eu comprei essa moto. Comecei a preocupar em aprender a andar de moto e te falo que realmente eu vim aprender agora, né? Que a gente fez os cursos, que a gente fez cursos profissionais. Inclusive eu conheci o G, mas tá danado, hein? Toda hora eu bato aqui. Faz parte, tá em casa. Inclusive eu conheci o G em um curso que a gente estava fazendo. Foi assim que vocês se conheceram? Que legal! Paixão, e foi interessante que eu estava querendo comprar uma moto menor e ele estava vendendo uma moto dele e aí eu conheci o G num curso de moto. Olha só. E desde então a gente veio fazendo vários, até para a questão da segurança dos passeios que a gente faz. Todo mundo que está com a gente pede, gente, faz um curso que é importante fazer. Parece bobagem, né? Mas na hora que a gente faz, a gente percebe que realmente não sabia andar de moto. Mas a paixão em si, então, é disso, né? Eu sempre gostei e, assim, tenho hoje um prazer imenso de andar de moto. Eu acho que moto, como a gente fala, parece que é meio um clichê, que é uma terapia, mas quando você está montado numa moto, numa estrada, e você começa a ver a paisagem, tem uma frase que eu adoro também, que é outra clichê, que quando você viaja de carro, você vê a paisagem. Quando você está de moto, você faz parte da paisagem. Verdade. E isso é uma delícia. Né? Quando você vê as montanhas que a gente passa, quando a gente vê o desafio, né? Que você passa aquelas estradas, e com até algum visual interessante, que você está passando no meio do mato, do outro lado cheio de prédio, é um negócio interessante, assim, coisas que de carro a gente não vê. Não dá tempo da gente observar tanto quanto, inclusive, a gente precisa estar atento quando você está na moto, né? Uma coisa que eu gosto muito quando eu estou pilotando, que eu presto atenção, é nos cheiros. Sim. Quando a gente fez o primeiro, porque agora eu estou com 2 na conta, né? De dois desafios das 10 serras, um pilotando de motorino, eu tenho que colocar isso porque eu vou fazer um terceiro de moto. O outro eu tô como garupa, mas a primeira vez, gente, eu vinha na estrada pilotando assim, que delícia, cheiro de lenha queimada, cheiro de flores, cheiro de chuva, de mato sendo cortado, cheiro de curral, muito gostoso. E sempre que eu tô pilotando, eu presto muita atenção nisso, meu olfato fica muito aguçado. De carro a gente não tem, né? Tem aquelas estradas que a gente passa no desafio, que tem bambus, né? Que fecham a estrada. Você passa no meio daquilo ali, é uma delícia você estar na moto ali, que no carro você não sente isso. Então cada passeio que a gente faz vai aumentando ainda essa paixão, né? De passear com segurança, tranquilo, sem correria, sem fazer loucura. Porque isso é importante para nós. A gente fala, e eu penso muito uma coisa que eu escutei um amigo meu falar, de infância, que ele fala o seguinte: o dia que você perder o respeito pela moto, vende a moto, que você vai acabar fazendo bobagem. Então, assim, a gente precisa de respeitar a moto, a gente sabe que é perigoso, mas quando a gente tem esse respeito, a coisa se torna segura, né? Então, essa paixão minha, assim, hoje, pra lá comigo, pra eu não ter moto vai ser difícil. O que você acha que a moto te trouxe de melhor na vida? Eu acho que o companheirismo, a amizade que a gente faz no mundo das motos, essa irmandade é muito grande. A gente comenta muito isso com os amigos que andam com a gente. Por exemplo, você mesmo, tem pouco tempo que a gente se conhece, parece que a gente se conhece. Verdade. Isso é algo que o motociclismo traz. Eu tenho o quê? Quanto tempo conheço o G? 3 anos. Parece que eu sou amigo dele de infância. A gente é tão parecido que todo lugar que nós vamos, o pessoal pergunta, vocês são irmãos? Todo lugar que nós vamos, pergunta. É verdade. Então, assim, são coisas que essa paixão, esse gosto traz, né, para o grupo,
que é muito gostoso, né? É uma união muito legal, assim. Você vê que todo mundo tá ali para curtir, como amizade verdadeira. Isso acho que foi o maior ganho que eu tive no mundo das motos. E você, Gê? Além de nos ensinar, né, que a palavra motocicleta é tão bonita, que eu aprendi isso com você, eu não tinha prestado atenção nela ainda. Eu acho bonita, eu acho sedutora, né? Eu vou de motocicleta, sabe? Eu acho romântica, adoro falar isso, né? Não vou de moto, eu vou de motocicleta. Eu acho que é igual o Cláudio, foi as amizades, né? A quantidade de amigos que a gente, até um lema nosso do Vem Pro Ride, que a gente reconheceu, né, que tem essa mesma paixão, os amigos aí que a gente retomou, né? Tem vários amigos de infância que, igual eu falei, a gente já... o pouco tempo que eu tenho, né, foi talvez motivador, porque eu sempre fui nessa questão de relacionar, de estar junto com os amigos. Aí eu estou de moto, o outro veio também. Então tem um resgate aí de amizade de todo mundo, sabe? Que eu acho que talvez seja o grande marco, assim, a amizade mesmo da moto, né? Além de eu estar na moto, né, essa plenitude que você falou de pilotar, isso é terapêutico, né? O mundo está tão agitado, aquele momento ali é seu com a moto. Eu acho que o que a gente conseguiu de amizade, você é a prova disso, o Cláudio é a prova disso, nós nos conhecemos através da moto. Verdade, né? Foram as duas rodas. E uma coisa importante também que eu esqueci de falar, depois eu lembrei, nesse apoio todo da moto teve a Lu também, né? Porque quando eu falei da moto, de comprar a moto com o Giovanni, com o Juarez, com a Renata, a Lu falou, compra sim, entendeu? Eu falo, acabou, né? Aí assim... a esposa apoiando é a melhor coisa do mundo, né? Fechou a conta. Isso é uma coisa importante também, que eu acho que assim, Patrícia também era super companheira, e é um negócio que ela me falou que eu achei fantástico. Quando eu fui comprar a minha moto que nós temos hoje, né? Eu falei com ela, mas nós vamos comprar essa moto? Ela virou para mim e falou assim, daqui quanto tempo que nós vamos conseguir fazer viagem de moto? Então assim, se a gente não comprar agora, daqui a pouco nós não damos conta mais de andar na moto. Que bacana então, isso é uma das coisas que faz com que a gente realmente cresça, que é esse apoio, né, da esposa, do marido, aí, do companheiro. Porque é muito gostoso você passear com o companheiro. E elas participando também, né? Porque muitas vezes, eu estando ativa no mundo das duas rodas, eu me sentia um pouco sozinha. Quando eu comecei a trazer essa minha paixão, compartilhar, né? Colocar no ar, produzir conteúdo, era uma mulher ou outra. E se você for contabilizar em anos, não tem tanto tempo assim. Talvez quase 10, 2017, 9 anos atrás. Então... era difícil, eu via um gato pingado ali, uma gata pingada ali, uma outra gata pingada ali. Hoje tem muito mais mulheres participando. Eu acho que de 5 anos para cá, 4 talvez, isso está muito crescente. E eu fico feliz de ver mesmo as esposas, as namoradas, as companheiras que não pilotam, incentivando, né? Os respectivos. Legal, por exemplo, da Lu e da Paty lá, é porque, por exemplo, no Motofest Indoor, elas trabalharam ativamente. Se não fossem as duas, produção, a gente não ia conseguir fazer. High level. Elas ficaram lá, assim, participando, trabalhando e entregando kit, aquela confusão. E nossa coordenadora lá do 7º ano, coordenando tudo, porque não funciona. Então, assim, o apoio que elas nos dão permite, por exemplo, fazer os reconhecimentos que a gente tem que fazer. Né? Porque verdade. Se não fosse, a esposa ia começar, mas você já vai de novo andar de moto, elas conseguem entender isso. E viver junto, né? Participam conosco. Por exemplo, agora que nós falamos de junho, elas vão junto. Isso aqui é legal. Ainda tem outra. Agora também nós estamos com a parceria com a Milwaukee. Nós vamos fazer, Vem Pro Ride Milwaukee, a Rota 66. Sim, eu fiz ela, mas com o meu cachorrinho de carro. Quando eu morei fora. Essa opção de ir de carro. Também. Nós vamos de moto. E aí o mesmo resgate. O Barba Azul, o Giovanni, o Lobão, que começou a pilotar depois, amigo de infância, essa turma, o Marcelo, tá todo mundo indo também. Então, assim... que bacana. Olha que legal. É uma celebração incrível, principalmente para você, considerando que você já via todo mundo, né, nesse movimento e agora vocês estão todos juntos lá. Isso é muito legal, gente. Considerando isso, celebrar 5 anos de moto lá na Rota 66. Primeira renovação de carteira. Exatamente. Agora eu vou fazer uma inversão aqui.
o que a moto de vocês falaria de cada um de vocês? Se elas pudessem definir vocês numa palavra. Complexa. Eu já me peguei conversando com a minha moto, né, o tempo todo. Né? E eu sou apaixonado pela motocicleta. Né? E eu acho que ela fala assim, cara, você demorou. Bora, vamos sair, ótimo. Entendeu? Eu achei que você não ia sair hoje, porque eu praticamente ando todo dia de moto. Hoje eu estou sem carro já há 2 anos. Eu vendi o carro para ficar só com as motos. Então, assim, eu acho que ela fala isso para mim. Cara, demorou, bora. O que você estava esperando? Adorei. E aí, Cláudio? A minha ela hoje nota uma diferença muito grande do que era andar de moto irresponsavelmente e com responsabilidade, que é o que eu faço hoje, assim, porque é muito diferente. Eu conto pro G, quando eu comprei essa moto minha hoje, que é pesada, no primeiro mês eu tombei ela 4 vezes. E foi aí que é uma das grandes participações da Patrícia, de novo, que eu falei assim, eu vou vender essa moto, eu não consigo andar nela. Ela falou, não, você vai andar e vai aprender. Porque você só vai aprender se você andar. Verdade. Então, assim, e aí que eu comecei a buscar cursos, porque foi quando eu percebi o seguinte, gente, eu não sei andar de moto. E como é difícil a gente reconhecer isso e compartilhar, o que é muito importante esse trabalho que a gente está fazendo em conjunto, né? Para as pessoas perderem essa vergonha ou um constrangimento de falar, essa moto é difícil para mim, eu não consigo segurar porque é pesada, mas não é porque é pesada eu vou deixar de andar, porque a moto fica leve quando você está andando, ou eu não consigo encontrar esse bendito desse neutro, né? Que todo motociclista tem essa dificuldade. Então, são vários perrengues mesmos que a gente passa e que às vezes a gente não compartilha e outros deixam de andar porque não compartilham da insegurança. Isso é legal que você falou, porque, por exemplo, hoje, depois que eu aprendi realmente a andar na moto, o G veio eu andando atrás dele e outro dia o cara comentou comigo, pô, você tá numa pilotagem atrás de mim ali que a máquina já é boa e você aprendeu a tocar a moto. Então, assim, ela hoje pra mim é tranquila de andar. Tranquila, mas por quê? Porque eu tive que dar o braço a torcer e falar, eu não sei andar. Então, né, eu acho que essa questão, assim, de você ter esse reconhecimento, precisa aprender a andar, porque, gente, é perigoso. É perigoso. Então, assim, eu vejo que ela hoje, e aí hoje eu tenho 2, né? Assim como o G tá me incentivando a ficar comprando moto toda hora. Agora é culpa do G. Do G. Só você entendeu? Mas assim, e aí hoje eu vejo assim, que elas ficam... Hoje eu trouxe a minha preferida para passear. Ele chegou com uma policy que maravilhosa. A gente vai colocar tudo no making off. Então assim, e eu fico assim, às vezes triste disso, de não andar, de ficar parado. E não sou igual o G, que ando muito, porque assim, como eu moro na Pampulha, né, e tem muito trânsito, e as motos não são tão pequenas assim, muitas vezes eu desanimo. Sim. Mas eu tenho tentado hoje a colocar mais elas na rua, porque eu acho que elas acham ruim. Mas então sua moto falaria de responsabilidade, né? O que era antes, o que é depois. Eu vou bater um papo com a minha, que eu acho que por enquanto ela tá achando que eu sou meio louca. Sou louca, vai andar 350 quilômetros comigo? Deixa ela descansar nesses dias. E nós vamos fazer um desafio só de scooter, hein? Pois é. Sou madrinha. Gente, registra isso aí, que eu sou madrinha desse ride. Com certeza. Do desafio com as scooters, hein? Eu tô restaurando uma Vespa e agora entrou na pintura. Ah, que beleza. Então tá perto ainda esse ano, se tudo correr bem. A gente vai dar certo. Tá vendo que eu tô falando que ele fica incentivando a gente a comprar moto? Agora, qual é a agenda aí, então, do Vem Pro Ride daqui pra frente? Vai ter algum desafio pra gente fazer? Vai ter outro Motofest Indoor? O que vocês estão pensando? Opa. Conta. Conta aí, Gê. Agora tem esse passeio, o desafio das 10 serras em junho, já está fechado, mas final de agosto, início de setembro, tem outro. Ok. Né? Nós já vamos soltar em breve. Nós estamos acabando de ajustar aí a questão do Motofest. Já tem data. 22, 23 e 24 de agosto. Vamos anotar isso aí, gente. 22 a 24 de agosto. Salva a data, que já Motofest. Esse vai ser indoor? Esse parte indoor? Vai ser indoor. Vai ser indoor? Tá bom. Mas pode ser que tenha um desdobramento aí. Mas a gente solta em breve.
Em outubro tem a Rota 66, para quem quiser ainda estamos Tá em tempo. vagas, né? Nós vamos fechar tudo agora, mas ainda tem vaga. No final do ano, né? Cláudio já falou aí também de Matias Cardoso, que é um lugar assim que merece a gente conhecer. As pessoas não conhecem Matias Cardoso, é na divisa com a Bahia, né? A gente está aqui perto de Ouro Preto, perto das igrejas, e as pessoas desconhecem que a igreja mais antiga de Minas está lá em Matias Cardoso. As pessoas desconhecem que a capital de Minas, simbolicamente, no dia 8 de dezembro, vai para Matias Cardoso. Pois é, você me contou isso há um tempo atrás. Isso. Eu fiquei embasbacada, assim. Ninguém sabe. Nunca Ninguém soube sabe. disso. A gente sempre considera as cidades mais próximas aqui como cidades históricas, tem esse conhecimento, que é o Exatamente, coletivo. Mas quando você me falou de Matias Cardoso, eu tive vontade de ir lá conhecer por Vamos isso. lá, nós já vamos preparar para o dia 8, está lá. 8 de dezembro, 8 então. de dezembro, é uma cidadezinha deliciosa, à margem, nas margens do Rio São Francisco. Nossa. Então, assim, é sensacional, a estrada está maravilhosa, né, que é a rodovia Guimarães Rosa. Então, assim, esse ano nós vamos fazer... É um passeio bastante histórico, né? histórico, um Isso é muito passeio legal. Bacana. Acho que é isso, assim, Aí provavelmente a gente deve soltar, que a gente vai fazer o reconhecimento agora, né, da Rota Cênica. Da A gente deve Rota soltar no Cênica. segundo semestre Que raid. Vai pelo lado do Serra do Cipó. Pra Na depois. verdade, a Rota Cênica, Conceição ela do- vai da Conceição Serra do do- Cipó, Conceição do Mato Dentro, Conceição do Mato até Dentro. Diamantina. Até Diamantina. Sua Então a terra, gente... meu pai é de Conceição. Ah, E é? por incrível que pareça, eu não conheço Conceição. Então, Olha! as coisas que eu falei com o G, que eu quero conhecer até por homenagem ao meu pai. Sim, sim. E meu irmão deve ir com a gente fazer esse reconhecimento. O Marcelo. também. Para fazer essa homenagem ao meu pai. Que bacana. E aí a gente vai ver como fazer. Se a gente sai daqui e vai para Diamantina, se a gente vai para Diamantina e vem. Quer dizer, nós vamos montar, mas devemos soltar agora no segundo semestre um passeio desse também. Bom, e toda quarta-feira tem Vem Pro Raid no Mercado de Origem, né? O pessoal entra no @Vem Pro Raid, tem aonde se inscrever lá pelo Instagram. É só inscrever, é gratuito Só e... uma coisa que a gente tem que salientar, que o pessoal não entende, a inscrição não é do piloto, é da moto. Ah, Que a sim. gente controla quem está entrando de moto no mercado. Porque você entra com a moto no mercado. A grande vantagem de ir de moto grande para o mercado diferencial. na quarta-feira Exato. é essa, né? E aí tem que inscrever a moto pelo controle, por segurança. Ali são pessoas do bem, mas pode acontecer qualquer coisa, né, gente, no mercado. E outra, assim, uma coisa que a gente está sempre privando em todos os eventos nossos é a segurança. Então, a gente não vai abrir mão disso. Agora, quem for que não tiver de moto, ou tiver, por exemplo, o piloto e o garupa, não precisa descrever os dois, porque a inscrição não é um ingresso de entrada da pessoa. Aham. É um cadastro do controle da moto. Aí coloca a placa da moto, retira pelo Simpla, que é super simples também. gratuito. Gratuito, né? Chega lá, o controle da porta vai pedir. Vai pedir. Escreveu? Me inscrevi. Tá aqui, mostra e entra devagarzinho, sem acelerar a moto de preferência, porque Nós estamos dentro de um mercado. o mercado tem outras pessoas lá dentro também para não tomarem um susto, né? Inclusive, porque tem gente que não gosta de moto, então nós temos que respeitar. E tentar conquistá-las, né? Pelo menos para não fazer uma campanha contra aí as duas rodas, né? Até porque não é só sobre andar em cima das motos, né? Tem todo um complexo em torno das motos. E por falar no mercado de origem, a gente não pode deixar de agradecer, né? O pessoal da Coach que está com a gente, o pessoal da pizza, vocês, né? A Naira sempre apoiando Paladino. lá, Laninho Baroni que está lá direto, Mário da Westside, tem tanta gente, Paladino. né? Iowa, Paladino. Paladino. A gente não pode nem ficar citando também. O problema é de ficar Se esquecer falando, algum, esquecer. o pessoal vai ficar O bravo. próprio Elias, né, do mercado, próprio que Elias. abriu O Elias, os braços sim. pra gente lá. A Bela nos que tá lá à recebeu, frente também do comercial com nos eles. receberam super bem, a Fred Miriam. está lá toda semana. O que eu acho mais, Todo mundo tá com a gente lá, né? Muita gente Sim. bacana apoiando, né? E acreditando nessa história, né? Sim, e eu reconheci literalmente pessoas que, quando eu comecei a compartilhar conteúdo sobre moto, lá atrás,
O Rodrigo Naves foi um que falou, eu lembro de você na Índia. E eu falei, sério? Então isso tem um bom tempo, a gente ainda tinha a loja da Índia na Avenida Bandeirantes, né? Eu lembro. Olha que legal. E aí reconhecemos um ao outro lá no Vem Pro Ride, que é um ride, eu falo que é um ride, né? Que mesmo que eu vá de carro, muitas vezes eu fui de carro, saindo de um trabalho, você chega, encontra todo mundo ali, faz amizades e rende muitas histórias incríveis. Fazemos parte hoje dos Águias de Aço, né? A turma do Águias de Aço também sempre lá presente. Foram os primeiros que eu entrevistei quando eu comecei a produção de conteúdo, falando disso de novo, na praça da Feira Experimente. A Experimente era aberta, várias cervejarias artesanais, era incrível, era um movimento pequeno ainda. E eu parei perto de muitas motos e comecei a entrevistar. Eu entrevistei uma meia dúzia de membros do Águias de Aço, que depois eu fui reconhecer, porque eu peguei os vídeos antigos e fui olhar agora com o Life and Style de volta, produzindo as matérias, né? Que legal. Foi, eu falei, caramba, tô tão perto de vocês, né? Quem faz parte do Águias, desde aquela época. Está sendo legal porque tá fazendo o pessoal do Águias se reunir de novo. Porque isso também tinha meio que morrido. O Águias sempre teve pontos de encontro, né? Sim. E agora com quarta-feira, quarta, última lá, tinha muita gente lá, né? Foi aniversário deles, né? Recentemente. Foram 50 anos, 55 anos? 45 anos. Do Águias de Aço. 45 anos. Então, assim, tá sendo muito legal isso também, porque eles estão começando a entender, sair de casa, muitas vezes de carro, não vão de moto, mas vão. Porque o encontro lá é isso, né? Claro, se você for de moto é um charme, é uma delícia. Você fica sentado olhando para sua moto. Mas a intenção nossa é de realmente reunir para conversar. Né? Tem um dia da semana ali pra gente falar de moto. Eu brinquei uma vez até que o pessoal tava trocando peça das motos lá. Eu falei, para com esse desmanche aí. Mas é legal isso. E é tão legal ver eles, de vez em quando, sai 2, 3, tá vendo uma moto, passa para outra, vem o outro, chegou uma moto diferente. O tempo todo tá trocando isso lá, né? A gente tá falando só de coisa boa, né? Mas me conta um perrengue que você já passou de moto, G, e Cláudio também, obviamente. Lembra de algum que vem à sua mente? Perrengue? Eu acho que não. Dificuldade, alguma coisa que você... Sim, já faz parte. Furar pneu na estrada, pegar chuva, sair numa curva, coisas que eu acho que fazem parte, né? Não estou chamando assim de perrengue, não. Eu acho que está dentro do contexto. Você nunca esqueceu a chave da moto para trás, não, né? Não. E conseguiu sair nela. Não. Ainda não. Não pode falar. E assim, a gente vai aprendendo, né? Então, por exemplo, né, eu rodo tanto que já vivenciei um monte de coisas desse tipo. Hoje eu levo, as pessoas às vezes nem sabem, né? Quando a gente sai no passeio para o Vem Pro Ride, a gente tem ali compressor de ar, tem um kit de emergência, tem machado para sinalizar, tem tire pan para recuperar um pneu, que já aconteceu no próprio passeio, precisar na minha, em outras motos. Então a gente hoje leva isso tudo para né, não ter o... Mas eu não acho que é perrengue, eu acho que está tudo dentro do contexto, assim, sabe? E você, Cláudio, lembra de algum? Eu lembro só assim, o que o G falou muitas vezes, como eu sempre tive esse instinto de tocar comboios e ficar preocupado com as pessoas que estão comigo. Eu já passei disso que você fala, muitas vezes está olhando no retrovisor para ver como é que está o pessoal atrás e esquecer que tem uma curva na sua frente. São coisas que a gente vem aprendendo, né? E eu já fiz isso uma vez, voltando de Tiradentes uma vez. Eu olhando no retrovisor para ver onde é que estava o pessoal e nós estava em cima da curva. Quer dizer assim, isso nos ensina, meu amigo, cuida de você primeiro. Verdade. Depois você olha os outros, porque senão você acaba você criando o problema, né? Para você mesmo, né? Para você e para os outros, né? A gente tem que sempre que estar à frente da situação, né? Por exemplo, quando eu fiz as Serras do Sul, estou lembrando aqui, porque ontem deu que estava nevando. Sim, muito frio. Eu fui também, eu passei muito frio e tive que, durante a viagem, recalibrar a roupa que eu precisava. Então a gente vai aprendendo. Talvez seja o maior perrengue, o frio que eu passei lá em um determinado trecho. E não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então você tem que estar sempre
estudando isso, foi um aprendizado também. Do mesmo jeito que passa calor, mas está mais fácil, né? De Bom, meninos, para a gente encerrar, o que vocês deixam aí de incentivo, né, para as pessoas terem mais coragem para entrar nesse movimento das duas rodas, principalmente a partir da experiência, né, que vocês já trouxeram aqui para a gente? Eu sempre, como eu trabalho com isso, né, e eu trago isso para minha vida, procure turmas interessantes, turmas que tenham esse pensamento de segurança, né, que na hora de fazer um passeio, que planeje um passeio. Claro que existem aquelas pessoas que gostam de aventura, né, mas eu estou falando assim, do pessoal mais da nossa idade, mais jovem, né, o pessoal aí mais grisalho, está na hora de realmente a gente começar a escolher com quem andar, né, saber aonde nós vamos, com quem que nós vamos, ver se essa turma planeja o que está fazendo, porque realmente eu já fiz passeio de todos os tipos. Esse de aventura, de sair, vamos ver o que vai dar. E posso falar hoje de carteirinha que quando você tem uma turma que te incentiva, uma turma amiga, que é o que a gente hoje buscou e tem construído, né? A gente percebe que o passeio se torna muito mais agradável, né? Muito mais seguro, sem sustos, sem perrengues. Então, assim, eu acho que usem moto, mas usem com consciência, com segurança, porque é importante. Independentemente da moto, né? Independente da moto. Isso aí eu falo moto, qualquer tipo de moto, tamanho, cilindrada, marca. Uma das coisas que a gente prega muito no Vem Pro Ride é isso. Aqui não existe isso de uma marca ou outra, de tamanho de moto. Não, aqui o que a gente preza é amizade, alegria e companheirismo. É o que a gente está sempre buscando. Eu acho que tudo que o Cláudio falou está muito certo, mas eu vou até antes um pouquinho, né? Ele me falou da aventura, eu lembrei do Amir Klink, né? Amir Klink foi um grande aventureiro, mas as pessoas não sabiam o tanto que ele estudava para planejar, se preparar para isso, né? Desde a primeira viagem dele, que foi a remo e tal. Então eu fico com a mensagem seguinte, é uma frase do Amir Klink também. Uma hora você tem que parar de planejar, parar de sonhar e realizar. Então, assim, quem fica sonhando, eu vou andar, uma hora eu quero, realiza. Uma hora você precisa parar de sonhar e realizar seu sonho. É realizar a experiência que vai te trazer mais aprendizado ainda para você estar melhor para a próxima, né? Exatamente. É isso, muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Uma felicidade. Prazer de estar aqui com você. Como a gente brinca, é só você gritar que a gente volta. Mas é claro que eu vou gritar mais vezes. Estamos juntos e continuamos aí divulgando esse mundo pelo qual a gente é apaixonado, né? Todos nós. E para você que está aí em casa... Parabéns. Obrigada. Obrigada, é verdade. Isso eu tenho que, antes de finalizar com o público, né? Isso tem que ficar registrado aqui, porque foi a partir de vocês que eu fiz o pré-lançamento, vocês foram o motor, né, propulsor aí de tudo que eu tinha planejado, eu dei uma acelerada, tirei finalmente esse projeto aí da garagem, que estava ali empoeirando, com a capa jogada, de vez em quando eu olhava ali, deixava de lado, mas finalmente falei, não, é agora, vambora, e vocês me deram muito apoio para isso acontecer, eu produzi muito conteúdo lá, que vem me alimentando até hoje, ainda tem conteúdo que eu não publiquei, porque aí a gente acelerou bastante, já participei de outras experiências, outros encontros, e agora aqui com o podcast sendo produzido, tá acontecendo tudo que eu queria e muito melhor ainda, porque isso que é o bom da experiência, né? Quando você começa a viver, pegando um gancho no que você falou, o mundo se abre. Assim como o mundo das duas rodas já se abriu para mim um dia e continua me trazendo só coisa boa. Então, eu agradeço de novo aqui publicamente para vocês sobre isso, sobre ter me dado essa oportunidade de fazer o pré-lançamento, me apoiado tanto, e agora tinha que ser vocês os primeiros a estarem aqui no podcast conversando para falar desse movimento, porque também vai com a gente, né, com a essência do que a gente defende do Life and Style, que tá no nome, né? E importa é o que você sente, a essência ali, o sentir, o viver, vento na cara. Não interessa a marca da moto, a cilindrada, se com garupa, se você tem carteira ou não tem, se você simplesmente gosta de ficar admirando, ou de repente vestindo um macacão, colocando um boné com pet. Todo mundo é bem-vindo para as duas rodas, né? É isso aí. Sejam bem-vindos. É isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo.